Senador, tudo bem? Boa tarde, me ouve? Boa tarde, Tainá. Boa tarde, Thaís. A todos no estúdio, a todos que nos assistem. Estou à disposição aqui para esclarecer essa história totalmente fantasiosa. Por Estou à favor, disposição. senador, vamos começar então. A gente já tratou disso aqui, exatamente no detalhe do que se trata, onde é que seu nome aparece, o do seu irmão Jair Renan. A PF diz, basicamente, que houve a atuação, o desvirtuamento das funções da ABIN para muni-lo de informações, para prejudicar investigações que envolvem o seu nome. Essa informação procede, senador? Tainá, obviamente que não procede essas informações. Eu nunca recebi relatório de ABIN, nunca fui beneficiado pela ABIN, nunca tive contato com ninguém de ABIN nos meus 42 anos de vida. Então, tudo que estava relacionado às investigações que eu respondia foram mais de aproximadamente 5 anos de devassa completa na minha vida, da minha família, de todas as pessoas no meu entorno, onde não foi encontrado absolutamente nada e as investigações foram arquivadas com base em teses que não têm absolutamente nada a ver com qualquer coisa que a ABIN ou uma agência de inteligência pudesse ter me dado de subsídio. Então, assim, não existe isso. O que aconteceu na época foi uma reportagem do portal Metrópolis, em que eles diziam que havia um relatório que estava sendo usado para me dar subsídios, para me ajudar na investigação que eu estava respondendo. Tá? Isso simplesmente não existe. O que tinha na matéria era exatamente o quê? Uma análise apócrifa de alguém sobre o que estava acontecendo com a minha situação, inclusive com base em matéria de jornal. Quer dizer, como é que você pode fazer uma vinculação de um aparelho que não faz escuta telefônica, não faz investigação de nada, não grampeia ninguém. Ele mostra onde está no mapa aqui um determinado número de celular-alvo, uma margem de erro de 100 metros. O que é que um aparelho desse vai ser útil para a minha defesa? Nada, absolutamente nada. É um crime impossível. Não tem como querer me vincular a isso. Então, estou falando aqui por mim que eu jamais recebi isso. Eu nunca vi esse suposto relatório. Isso não foi usado por mim em momento algum durante toda a minha defesa. Qual que era o seu grau de relação e com que frequência o senhor mantinha contato com Alexandre Ramagem quando ele estava à frente da ABIN, senador? Olha, o Ramagem é um delegado de Polícia Federal altamente respeitado, uma pessoa correta, uma pessoa honesta, uma pessoa super competente. E por incrível que pareça, vocês vão se lembrar que o então ministro Alexandre de Moraes impediu que o então delegado da Polícia Federal, Ramagem, assumisse a diretoria-geral da Polícia Federal, da sua própria instituição, em 29 de abril de 2020. Eu mal conhecia a Ramagem nessa época e o fundamento foi: ele é muito próximo dos filhos do presidente. É como se fosse ali um pré-requisito para um presidente da República nomear algum delegado que se tenha conhecimento que é próximo ao seu adversário político. Hoje, por exemplo, o Lula nomeia um diretor da PF que é amigo íntimo dele, todo mundo sabe, e não houve o mesmo critério, né, para impedir que ele assumisse a Polícia Federal. Está lá, estou fazendo o seu trabalho, eu acredito na instituição Polícia Federal. Então, assim, o Ramagem passou a ser um amigo a partir daí. Começamos a nos solidarizar com a injustiça que ele estava sofrendo. Ele se tornou deputado federal, muito bem votado no Rio de Janeiro, e é muita coincidência que no momento em que ele começa a crescer nas pesquisas como pré-candidato à prefeitura do Rio de Janeiro, isso tudo aconteça. Então eu não quero acreditar que está havendo alguma mistura eleitoral com relação a essa situação. A Thaís Arbex também participa da entrevista. Boa tarde, senador. Acho que o senhor já esclareceu o ponto a respeito do senhor, mas o que a gente está... Até então, a gente estava tratando com informações que a gente ainda não tinha lido. A partir do momento que chegam tanto as decisões do ministro Alexandre de Moraes com o relatório da Polícia Federal e também o parecer da Procuradoria-Geral da República, dando aval a esses pedidos da PF, o que a gente tem de informações aqui? A PF diz que foi formado, segundo ela, uma organização criminosa dentro da ABIN com a atuação de 5 núcleos para, entre outras questões, monitorar ilegalmente autoridades e atuar ligando ministros do Supremo Tribunal Federal a organizações criminosas. O senhor diz que Ramagem é respeitado e honesto. O senhor, a partir desses elementos, continua tendo confiança na atuação de Ramagem? Acredita que ele não participou desse esquema? Tenho confiança.
eu vou sempre acreditar numa pessoa que eu conheço. Eu acho que ele jamais seria capaz de fazer isso. E se alguém fez isso dentro da BIM, isso tem que ser, sim, alvo de investigação profunda, séria, rigorosa, dentro da lei, e que produza provas para, de fato, responsabilizar quem, porventura, tenha feito isso. Isso é absurdo. Se isso estava acontecendo dentro de uma agência brasileira de informações, um órgão que é responsável por subsidiar um presidente da República a tomar decisões estratégicas, é óbvio que isso não pode acontecer. Nenhuma instituição do país, nenhuma polícia, nenhuma agência de inteligência pode ser usada para perseguir adversário político ou para fazer levantamento de informações, né, que venha de uma forma ilegal acabar ou destruir a privacidade, a intimidade que as pessoas têm constitucionalmente direito. Então, óbvio que ninguém é mais interessado em que essa investigação aconteça de uma forma séria do que eu, né, que estou me vendo envolvido aí do nada, sem nenhum fundamento nessa situação toda, algo que eu nunca tive acesso, que eu nunca vi, que eu nunca teria, eu nunca me beneficiei se eu tivesse tido acesso. Né? Então, assim, eu sou o maior interessado que isso aconteça e te garanto, né, que eu, o presidente Bolsonaro, e tenho muita confiança que o delegado Ramagem também é uma pessoa, mais uma vez, uma pessoa responsável, uma pessoa séria, uma pessoa competente e que jamais usaria os instrumentos de que dispunha como servidor público para perseguir quem quer que seja. Senador, vou emendar nessa. Em 2020, no comecinho de 2020, o senhor deve lembrar, o então presidente Jair Bolsonaro dizia que ele tinha informações da inteligência de que o então presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e também o governador de São Paulo, João Dória, estariam tramando um golpe para tirá-lo do governo. O que a gente tem de informação agora? Que essas declarações do então presidente, elas estão conectadas com esse trabalho que havia ali na inteligência da ABIN. A minha pergunta é, em algum momento o senhor teve acesso a relatórios da inteligência da ABIN? O senhor soube de alguma informação de supostos adversários políticos do então presidente a respeito de atuação contra ele? Olha, em primeiro lugar, eu quero lamentar muito essa fala recente, irresponsável, do ex-deputado e atual lobista de banco, Rodrigo Maia, de querer vincular o interesse do então presidente Bolsonaro a fazer investigação ilegal em cima de quem quer que seja, a fazer levantamento de alguém para, enfim, para qualquer fim. Eu vejo maldade nesse posicionamento do Rodrigo Maia, porque ao envolver um ministro respeitado como o ministro Gilmar Mendes, o único intuito é colocar corte contra Bolsonaro. Não tem absolutamente nada. Assim, para saber onde está o Rodrigo, o que o Rodrigo Maia disse é que esse aparelho teria sido usado para saber onde ele estava no momento que ele estava comendo uma pizza com o ministro Gilmar Mendes. Olha, não precisa de aparelho nenhum para saber onde é que está Rodrigo Maia, uma pessoa conhecida publicamente, que anda cheio de carros de escolta, por onde ele passa, quando ele sai, quando ele entra na residência oficial de presidente da Câmara, que ele era, todo mundo fica sabendo, quando ele sai dos encontros, quando ele vai num restaurante, todo mundo fica sabendo. Quer dizer, vim vincular isso a um interesse do Bolsonaro em saber o que é que está, onde ele estava, assim, mais uma vez, saber onde está Rodrigo Maia, se ele está comendo pizza com o ministro Alexandre de Moraes ou com o ministro Gilmar Mendes, o que se faz com informação dessa? Nada. Qual a utilidade disso? Nenhuma. Então você vê a maldade de querer puxar, de colocar ministro do Supremo contra Bolsonaro. Isso tem que ser refutado. Eu lamento que o Rodrigo Maia esteja usando o interesse dele pessoal, no caso do Ramagem, porque ele apoia o atual prefeito do Rio de Janeiro à reeleição e está vendo que o Ramagem cresce em pesquisas e ameaça a reeleição dele, porque a gente não vai deixar o Rio de Janeiro ser um bunker do PT na mão de Eduardo Paes, e usa isso politicamente. Isso atinge a família do Ramagem, isso atinge uma série de coisas que não pode ser irresponsável de fazer isso. Senador, só quero fazer um adendo. Eu só quero fazer um adendo. A minha pergunta é com base no que a gente lê aqui no relatório da Polícia Federal, que vou ler só o trecho só para ficar bastante claro, que sobre as ordens de Alexandre Ramagem, os investigados, utilizaram a ferramenta First Mile para monitoramento do então presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e da então deputada federal, Joyce Hasselmann. Então, eu estou usando aqui o que diz a investigação da Polícia Federal. Não estou me baseando numa declaração do ex-presidente da Câmara, Rodrigo Desculpa, porque ele Maia. falou isso recentemente, Thaís. Por isso que eu falei, mas eu vou então responder da forma do que você está questionando. Mais uma vez, o que é que se faz com a informação de onde está Rodrigo Maia?
Porque é isso que esse aparelho fazia. Olha, o celular, não é nem o Rodrigo Maia, o celular dele está em tal local. O que você faz a partir disso? Nada. É uma vergonha uma agência brasileira de inteligência não ter tecnologia e instrumentos para assessorar devidamente o presidente da República. O presidente Bolsonaro, aí sim eu já testemunhei, Thaís, reclamando muito de que as informações que vinham da BIM não tinham utilidade nenhuma. Chegava um momento que ele chegou a declarar publicamente: a minha assessoria de informação é ruim, não atende para ele tomar decisões estratégicas para o melhor para o nosso país, para o melhor para o nosso povo. Então não tem como você querer dizer que ele usava a BIM, uma BIM paralela, para ter acesso a alguma investigação, se quando é oficial mesmo ele já não lançava a mão, ele já não usava o que vinha de lá. Então, assim, não tem lógica. Ele se consultava com outras fontes, outras pessoas que ele tinha mais confiança, que ele achava que tinha mais conhecimento sobre algumas pautas. Agora, o que está me incomodando muito, e eu agradeço à CNN por abrir esse espaço, é que você não pode fazer um vínculo direto de coisas erradas que, porventura, estavam acontecendo ou estão acontecendo na BIM e vincular direto ao presidente da República. Não pode fazer isso com o Bolsonaro lá atrás e não pode fazer isso com o Lula hoje. Isso é uma irresponsabilidade. E o que a gente está vendo, coincidência ou não, é uma sequência de operações que vem acontecendo em cima de um núcleo em torno de Bolsonaro. Parece que não há mais corrupção no país, ninguém faz mais nada de errado, agora não pode falar nada. Né? Você não pode fazer nada que você é alvo de uma busca e apreensão sem fundamento. E aí, daqui a pouco, de lá, você vai extraindo o que você encontra num celular desse para poder começar investigações novas. Isso é fishing expedition. Isso é proibido na nossa legislação. A gente não está numa ditadura. Isso não pode mais acontecer, gente. O que se faz hoje com um parlamentar, vai fazer com um jornalista, vai fazer com um cidadão, né, que não tem uma posição estratégica no nosso país. Está tudo errado. Quem falava em pacificação está botando mais de lenha na fogueira. Isso não tem como realmente dar certo no final, porque a democracia está desgastada. Senador. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Tá. Senador, para a gente já se encaminhar aqui para o fim da entrevista, duas perguntas rápidas. Uma é, o senhor se defende aqui muito bem, traz os seus argumentos sobre o que apontam as investigações da Polícia Federal. A minha dúvida é se isso se estende, essa defesa também, ao seu irmão, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Jair Renan, que também é citado. E, além disso, né, a gente não tem informação até agora se o Ramagem está ou não colaborando com a Polícia Federal. Não caberia um esclarecimento à Polícia Federal, uma colaboração com os investigadores nesse caso? Olha, eu tenho a convicção de que o Ramagem vai fazer esclarecimento para a Polícia Federal, para vocês aqui da imprensa, com toda a tranquilidade, não tenho dúvida disso. Tá, com relação ao Renan, olha, quem seria um inimigo político do Renan, que ele podia estar usando a BIM para fazer uma perseguição aqui? Alguém que não deixou ele, não deu um camarote VIP para ele uma noitada? Vão perseguir assim. Não tem um garoto, né, que está correndo atrás da vida dele, que está batalhando, que está estudando, está querendo construir o seu patrimônio, a sua família. Pelo amor de Deus. A gente não pode, mais uma vez, gente, não é porque tem alguém fazendo algo de errado e tem uma situação de hierarquia dentro do serviço público que você pode vincular isso direto ao interesse dessa pessoa. No meu caso, ainda que fosse verdade, não teria prestatividade nenhuma. O que eu vou fazer, né, com a informação de onde está o celular do Rodrigo Maia? Não vou fazer nada. Não posso fazer nada, nem tem interesse. Quer dizer, não tem, sabe, uma história que não para de pé? E a gente usar essa máquina pública para criar narrativas. Eu estou vendo na imprensa hoje o dia inteiro me dizendo que eu me beneficiei de uma coisa que não existe, gente. Mais uma vez, agradeço o espaço da CNN para poder esclarecer isso tudo. E a mesma coisa eu falo para o Renan. Eu acho que eu posso falar a mesma coisa pelo Ramagem. Você não pode vincular diretamente a ele se algo que aconteceu errado dentro de uma instituição, que ele tomou providências. Mais uma vez, ele instaurou a investigação. E, se não me engano, 2 servidores da BIM foram punidos porque estavam usando os seus cargos para fazer investigação, vendendo informações para alguém que os contratava. Aí o responsável é o Ramagem? Não, o responsável é essa pessoa. E foi punida por isso. Essa investigação começou com o Ramagem, a mando do Ramagem. Então, você querer colocar ele agora como beneficiário disso, mais uma vez, não para de pé. E eu tenho a confiança nas instituições, na nossa Polícia Federal, que faça um trabalho isento e chegue a todos os responsáveis, né, se é que isso tudo aconteceu de fato na BIM. Senador, obrigada pela entrevista. Até uma próxima.